Ora viva, seja muito bem-vindo de novo ao Vidas com Alma, este programa que a Fundação São João de Deus grava para si, que está em sua casa a ver a televisão Canção Nova e a ouvir a rádio Canção Nova, e que nós queremos que chegue até si para que conheça mais uma vida com alma. Desta vez não trazemos um sacerdote. Desta vez trazemos também um homem da Igreja, o diácono Carlos Borges, que trouxe a sua alma pecadora. Viva, Carlos! Muito obrigado por estar connosco. Obrigado, é um gosto enorme. Convite. Muito obrigado. Alma pecadora, porquê? Somos todos pecadores. Mas quando me telefonaram há 2 dias atrás e me disseram que o título do programa, ou que o programa era Vidas com Alma, eu pensei, mas este programa não é para mim, porque Vidas com Alma faz-me lembrar os santos. Eles é que são vidas com alma. E eu, no meu dia-a-dia, está bem, procuro Caminhamos para lá. caminhar para a santidade, mas na realidade faço tantas tropelias, por isso, quer dizer, acho que sou uma alma pecadora, não é? Mas uma alma que, de facto, quer tender para a santidade. Muito bem. Para a santidade. Carlos, se posso perguntar, onde é que nasceu esta alma? Fale-nos um bocadinho da sua infância. Onde é que nós encontramos o Carlos como garoto? Onde é que ele brincava? Olha, o Carlos brincava numa aldeiazinha, hoje é vila, mas naquele tempo era uma terra quase desconhecida. Era Fânzeres, no concelho de Gondomar, e foi ali que eu nasci. Fânzeres é um nome que se ouve. Sim, é uma terra muito bonita, ainda lá estive há dias. Olha, o que é que é de dizer? Da minha infância, eu recordo a minha família. Era uma família com valores cristãos muito enraizados, muito autênticos. Hoje, infelizmente, já ninguém faz isso, mas porque à refeição estamos, quer dizer, cada um com o seu telemóvel, um a teclar para aqui, outro a teclar para colar. No meu tempo não era assim. Não havia telemóveis. Nem havia telemóvel. Mas a hora da refeição, nós não dizíamos que era jantar, dizíamos que era a ceia. Portanto, estávamos todos sentados à mesa e a seguir. Portanto, ou o pai ou a mãe ia lavar a louça e ninguém se levantava da mesa enquanto não rezava o terço. Portanto, foi neste ambiente assim de rico de valores cristãos que eu cresci. Tinha grandes exemplos, o meu pai, naturalmente, a minha mãe, mas assim, que me acompanhou muito foi a minha avó. E, portanto, foi neste ambiente em que eu cresci. E foi aqui neste ambiente que cresceu, quer dizer que nasceu, o meu amor a Jesus. Eu até se calhar hoje posso dizer, o meu enamoramento por ele. E pronto, eu tenho só que dizer que hoje agradeço à minha família estes valores que me incutiu e que foram crescendo ao longo da sua vida. Sim. E antes de aprofundarmos um bocadinho mais o que me está a dizer, permita-me aqui uma pergunta que tem a ver com um pormenor que acabou de dizer ainda agora, que a sua avó foi determinante para este crescimento da sua vocação, deste enamoramento, como falava agora. Se eu lhe disser que boa parte dos sacerdotes que passaram por aqui disseram que foram os avós, a avó ou o avô, que foram uma marca fundamental no seu crescimento enquanto católicos, por um lado, crentes, e depois no seu caminho de fé para chegarem até ao sacerdócio. Isto não lhe é estranho então assim? Não, mas eu não quis dizer com isso que a minha mãe não fosse transmissora de valores cristãos. Claro. A minha mãe era filha única. E, portanto, mesmo depois de casar, viveu sempre com a minha avó e com o meu avô. E a minha avó era uma pessoa muito querida, mas era a matriarca da família, não é? Portanto, enquanto a minha avó não faleceu, quase que a minha mãe quase que não tinha voz. Não estou a dizer isto no sentido negativo. Claro. A sua avó era a pedra. Era uma pessoa muito... Era a pedra. E por isso é que ela tinha assim teve um papel muito grande, mas a minha mãe naturalmente que também, não é? Mas sim, é verdade. Os avós têm... Ainda hoje, é verdade. nós vemos
nas nossas catequeses quantas são as crianças que são acompanhadas pelos avós. Não é? E este é de facto um papel fundamental, não é? Nós quase que olhamos para os avós como os protetores dos valores cristãos, mas principalmente daquilo que é a missão, a esperança que fica nas crianças mais jovens. Sim. O Carlos também tem esta experiência enquanto avô? Sim, sim. Embora os meus netos são muito pequeninos. E aqui seria toda uma outra história. Claro. Tinha isto pensado para dizer mais à frente, mas digo já. Ao longo da minha vida, eu nunca pensei em casar, não era esse, não fazia parte dos meus planos. Mas a certa altura, com que senti, portanto, estávamos no ano de 1983, eu senti forte que Deus me chamava, portanto, ao matrimónio. De qualquer maneira, naqueles dias também sentia que não era uma mulher qualquer que me servia. Era uma mulher que tivesse Deus no centro da sua vida e que, digamos, comigo, quisesse caminhar em direção aos outros. E na altura, ali, estávamos em maio, recordo perfeitamente. Estávamos em maio de 1983. E ali veio-me assim ao pensamento uma amiga que eu não era nem sequer muito minha amiga, era uma pessoa que eu conhecia, que tínhamos muitos pensamentos em comum, tínhamos alguns amigos em comum e que era a Luz. E eu comecei, portanto, esta luz que não era uma luz também, era uma luz, mas esta luz, mulher, começou a passar muitas vezes pela cabeça, não é? Recordo que naquele ano, estava uma cena engraçada, curiosa, conto só por graça. Muito bem. Naquele ano, pelo Santo António, havia um grande fogo de artifício em Lisboa, na noite de 12 para 13. Nada como os de agora, era um acontecimento muito grande. Já não sei exatamente como era, mas sabia-se que toda a gente vinha para este fogo de artifício. E eu queria encontrar a Luz. E então o que é que eu pensei? Como ela morava para os lados de Algueirão e Martins, eu pensei, ela vem de certeza ao fogo de artifício e planto-me na Estação do Rocio. Só que eu vivia na altura na Costa da Caparica. Estive ali a noite inteira à espera que a luz passasse, não passou a luz. E com tanto fogo de artifício não havia luz. E não houve fogo de artifício. Depois vim a saber que a Luz vivia, ou estava a viver aqueles dias, que eram os dias dos feriados, como acontece agora, na Costa da Caparica, a 100 metros da minha casa, mas nunca nos encontramos. Bem, depois passaram-se os dias, portanto Santo António não foi casamenteiro. Não foi por si, não foi. Pelo menos naquela altura. Naquela altura. Uns dias depois consegui o contacto com a Luz e consegui falar com ela. E então convidei-a a ir ao Porto. E ela foi ao Porto. Primeiro hesitou, mas depois acabou por ir. Era São João. E recordo-me que no meio daquela confusão da noite de São João, a certa altura nós cruzámos o olhar e acho que nos entendemos. Acho que quer eu, quer ela percebemos que era ali. Estava, digamos... Funcionou a química, exatamente. Não é? Portanto, Santo António não foi casamenteiro, mas São João. Mas foi o São João. E começámos uma experiência, portanto, a dois, que foi muito rápida, uma experiência de namoro, porque nós casámos logo em dezembro de 1983. Pronto, esta foi assim um bocadinho a nossa vida. Muito bem, muito bem. Era por causa dos avós. Sim. Um dos nossos sonhos eram os filhos. E nós dizíamos muito um para o outro que queríamos muito ter filhos. E queríamos muitos filhos. E nos sonhávamos com filhos biológicos, com filhos adotivos. Mas Deus tem nós temos os nossos planos, Deus tem os seus. Deus tem os seus, isso mesmo. E os filhos não apareciam. E quando havia, digamos assim, um vislumbrar do aparecimento de um filho, acabávamos por os perder. E foram assim 3. A certa altura, e agora aqui vou encurtar muito, a certa altura recebemos um telefonema e disseram-nos que a vossa filha já nasceu e pronto, e nós temos a nossa Ana. Muito bem. Nossa Ana connosco. Éramos já velhinhos, éramos já crescidinhos a idade e, portanto,
A Ana já foi... Encontraram a Ana ou ela encontrou-vos também a vocês, não é? Ela encontrou, sim, encontramos. Nós encontramos e ela encontrou-nos. Exatamente. Ana Margarida, ela é Ana Margarida. Ana tem que ser assim. Tem que ser Ana Margarida. Sim. Bem, acontece que ela depois, portanto, casou e agora, ela tem agora 34 anos, não é? E recentemente deu-nos 2 netos. O Bernardo, que completou um ano, tem um ano e tal, um ano e muitos meses, e o Francisco, que no próximo mês, portanto, faz um ano. Então São pequeninos, portanto, ainda não dá para... Não, mas é a vossa alegria, não é? É a nossa alegria e o Bernardo, sobretudo, não é, que é o mais crescidinho, há dias que fui presidir um batismo do filho de um amigo deles, da minha filha e do meu genro, ou de uns amigos deles. O Francisco parecia já perceber, não é? Que, portanto, o que é um ministro, e fica muito feliz. Ok, é assim. Mas de facto, não dá ainda para falar muito com eles de Jesus, quer dizer, só assim muito ao de leve, mas de facto são... Mas vai ser pela experiência, não é? Eu acho que vai ser pela experiência, pelo exemplo. Sim. Também estas coisas também vão passando. Este olhar para os mais novos faz de certeza recordá-lo aquilo que foi a sua infância. Os amigos, os miúdos com quem eu, vou dizer assim, jogava a bola, se calhar na rua... Nunca fui muito de jogar a bola. Mas é assim, da minha adolescência, o que é que eu recordo? Eu recordo o parco, uma figura imponente, o Sr. Abade, como lhe chamávamos, ainda hoje no Norte, ao parque se chama o Sr. Abade. Pronto, mas era uma pessoa que não... Austera. E recordo, por outro lado, o seu irmão, que era também sacerdote. E esse, nós chamávamos o Sr. Doutor, porque ele era professor de grego, de latim e de filosofia. E o senhor doutor era um homem de ação. De ação... estar perto das pessoas, provavelmente, não é? Perceber. E então, com os jovens, ele estava muito perto. E, portanto, eu convivi sempre muito com ele. Ele era um homem de ação, mas era também um homem de oração. Portanto, como eu, muito jovens. E, portanto, mantivemos sempre esta amizade, portanto, este grupito de jovens, mantivemos sempre esta amizade durante muito tempo. Depois, por razões várias, cada um foi seguindo o seu caminho. Cada um para o seu lado, mas ainda ontem eu falava com um desses jovens, que é diretor lá de um hospital, lá no Norte, e ele lá me dizia, meu querido, porque é assim que às vezes nós nos tratamos, claro. Olha que no hospital ainda lá está o piso 4 para nós quando formos velhinhos, pronto, que é diferente ser assim. Ainda mantenho alguma relação, mas foi de facto muito bom. Sim. O Carlos há bocadinho dizia que os pais decididamente tiveram de facto muita influência neste caminho que fez. A avó também, não é? Como a matriarca ali, a pedra basilar da família. Sim. Os amigos nunca estranharam, se calhar, que o Carlos tivesse uma... Porque eu também não sei se houve alguma manifestação recente na sua vida, quando era mais novo, se houve alguma manifestação de que, se calhar, o seu caminho junto à Igreja era para acontecer, que brincava aos sacerdotes, porque havia muitos sacerdotes que aconteceu isso, né? Que brincavam às missas. Nós tínhamos os nossos grupos, tínhamos o nosso grupo de jovens, que o Sr. Doutor acarinhava, e eu era sempre aquele que organizava as procissões, portanto tinha os andores, dava banho aos santos e por aí fora. Dar banho aos santos? O que é que isso quer dizer? Dava banho aos santos, quando eu achava que eles estavam sujos, dava-lhes uma lavadela, e eles acompanhavam-me. Sim, eu fui sempre assim muito voltado para as coisas religiosas. E eu dizia que quando eu fosse grande, era o Sr. Doutor que eu queria ser, era com o Sr. Doutor que eu queria ser. Um homem de ação. Da Igreja, mas de ação. E os seus amigos não olhavam para isso de maneira estranha? Não, porque eles acompanhavam-me e eles acompanhavam também o Sr. Doutor, fazia parte do grupo que ele seguia. Carlos, vamos fazer aqui como se fosse uma pausa na nossa conversa para lhe fazer aqui um pedido de escolha.
Sim. E vamos, se calhar, começar pela mais divertida, que é para depois termos uma coisa mais séria. Se tivéssemos estes dois pratos à frente, qual deles é que escolhia? Se puder dizer o que é, para quem nos está a ouvir na rádio... Era o de cima. Diga. Eram os camarões. O de cima é que são camarões e o de baixo são caracóis. São caracóis. Eu nunca comi caracóis. Não sei se gosto ou não, mas faz-me confusão. Mas se calhar a provar... Imagino que um dia destes prova e diz, pá, andei a perder isto de vida toda. Se calhar não sei. Eram os camarões. Não atrai. Muito bem. E agora um bocadinho mais sério. Qual destes dois homens marca mais a sua vida, ainda hoje? De um lado, é muito São difícil João a escolha. Paulo II e o Papa Francisco. Mas São João Paulo II marca muito a minha vida. Porque está muito ligado também à história da... Não ele propriamente, mas a morte dele, tudo o que aconteceu naqueles dias está muito ligado ao meu sim. E, portanto... sim. Embora o Papa Francisco... Pauta hoje a nossa vida, não é? Mas pessoas diferentes. Com algumas semelhanças, mas sem dúvida que tenho que dizer que São João Paulo II... Muito bem. Neste caminho que foi fazendo, já falámos um bocadinho da sua infância, aqui quase que um esmiuçar deste período da adolescência, quando é que o tema da vocação entra na sua vida? Já nos falou que sentiu que se calhar a vida religiosa não era logo o primeiro passo seria ser casado, escolher a vida em conjunto com outra pessoa, mas sempre ligado à Igreja. Sim. Que isso era uma prioridade. Entre a minha juventude e esta minha decisão pelo casamento, houve ali assim uma etapa muito importante ligada ao movimento dos focolares, que depois eu vi, mais tarde, precisamente em 1983, eu percebi que não era aquele o caminho. O caminho de uma vida consagrada, que não era aquele. Que era um caminho de uma escolha de uma família. Mas teve essa ideia inicialmente? Não tive essa ideia, tive essa vivência durante muitos anos. Desde 1972 até 1983 eu tive de corpo e alma ligado ao movimento dos focolares. Mas numa perspectiva de vida consagrada. Sim. Muito bem. Mas recorda-se como é que entrou, como é que isto entrou, como é que essa vontade entre 72 e 83 de estar tão intimamente ligado, porque partiu de algum momento, não é? Sim, eu tinha começado a frequentar a universidade, lá no Porto, e ouvi falar do movimento dos focolares. E fui a um encontro, que é o encontro magno do movimento dos focolares, que é Mariápolis. Na altura era em agosto, agora varia um bocado. Por curiosidade ou não já um bocadinho... Por curiosidade, quer dizer, tinham-me falado no movimento dos focolares e eu, sim, um bocado de curiosidade e um bocado também para ver, será que é aquilo? De descoberta. De descoberta. Naquele encontro, ou naquela Mariápolis, era uma espécie de retiro, mas eles chamam, é mesmo Mariápolis, não é? Portanto, com alguns discursos centrais e depois muitas experiências. O tema central daquela Mariápolis era Jesus abandonado. Portanto, estava todo centrado naquele grito de Jesus, meu Deus, porque me abandonaste. Eu acho que foi preparado para mim, porque isto foi em agosto, e em outubro, portanto, uns meses depois, viemos a descobrir que o meu irmão mais novo, portanto, tinha uma doença incurável. Na altura, incurável. Aliás, havia 3 hipóteses, qual delas a pior, mas todas elas incurável. Depois acabou por saber que era uma leucemia. E aquele grito de Jesus, não é? Meu Deus, porque me abandonaste, a dor daquele momento, quer dizer, encaixou perfeitamente neste tema que tínhamos... Que estava a viver, não é? Que estava a viver naquele momento. Depois, também para fazer-me curto, depois o meu irmão acabou por falecer em 1975, portanto 3 anos depois. Entretanto, neste intervalo, eu decidi ir fazer a Escola de Formação dos Folclorinos e quando o meu irmão morreu, eu estava em Itália, mas vim para estar com ele nos últimos momentos.
E foi assim, portanto, foi um bocadinho, não foi nem por curiosidade, nem, foi porque eu andava à procura de qualquer coisa. E pronto, e foi aquilo que encontrei e decidi empenhar-me. Muito bem. Este caminho, então, que segue, não é? E que dentro do movimento dos focolares, que o leva a aprofundar a sua fé, acaba por levá-lo, sim, ao encontro da sua luz. Sim, lá mais para frente. Lá mais para a frente. Lá mais para frente. Portanto, esta decisão foi uma decisão muito difícil, porque a minha família, assim, do ponto de vista económico, não era uma família folgada, não é? E isso obrigava, obviamente... E esta doença do meu irmão... Obviamente. Ele precisou de ir a Paris, foi ao Instituto de Pesquisa sobre a Leucemia e por aí fora. E eu tinha começado a trabalhar como professor de matemática, num seminário no Porto, e, portanto, eu era praticamente, quer dizer, o meu ordenado, na altura, era assim, era 1000 escudos por cada hora semanal. Portanto, eu trabalhava 10 horas, portanto, no final do mês, o meu ordenado era 10.000 escudos. Isto era um ordenadão, não é? Portanto, era o meu ordenado que ajudava, portanto, a minha família. Também Quando eu decidi partir, foi em 74, que eu fui para a Itália, este ordenado deixou de existir. Claro. E a minha mãe e os meus pais ficaram assim um bocado revoltados por esta minha escolha, porque não percebia porque é que eu deixava a família, deixava tudo para seguir, portanto, Jesus, na prática. Obviamente, sim. Pronto, mas depois tudo se foi compondo. Tudo se foi compondo e eles perceberam lindamente e, portanto... Sim, há bocadinho, perdoe-me, mas eu gosto de voltar à luz. Claro. Eu espero que ela nos esteja a ver, para ver que também falamos dela. A luz entra na sua vida como uma mudança daquilo que era a sua perspectiva relativamente à fé. Isto é, se eu dissesse, se calhar o Carlos estava destinado a ser um sacerdote, e a luz veio mostrar-lhe que havia um outro caminho para servir a Deus, ou foi o Carlos que encontrou esse caminho? Eu acho que foi as duas coisas, mas eu acho que foi sobretudo a certa altura eu percebi que não era aquilo. Eu percebi que Deus me chamava mesmo ao sacerdócio. Ser padre eu nunca pensei em ser. Não fazia parte dos meus planos. Mas aquela vida consagrada, portanto, aquela vida era uma vida que eu, portanto... Que gostava. Não é? Mas a certa altura começou a haver este questionar-me, não é? Dentro, e então aí percebi mesmo. Portanto, a luz apareceu... eu conhecia a luz, que ela de vez em quando vinha ao focolar, não é? Porque ela dava-se muito bem lá com o responsável pelo focolar e, portanto, era dali que eu conhecia, nada mais do que isso. Mas, pronto, foi isso, não foi... Muito bem. Não foi outra coisa. Aquilo que me deixa mais feliz nesta nossa conversa, se não se importa, é esta percepção de que o serviço a Deus não precisa de ter só um caminho. Sim. E o Carlos está a deixar isto muito claro. Antes de fazermos uma pausa para intervalo, queria-lhe pedir... Se, olhando às pessoas que se calhar nos estão a ver, ou que têm pessoas na família que sentem vocação, mas não sabem o que fazer, que conselho é que o Carlos lhes poderia dar? É difícil responder. Olha, mas eu acho que o primeiro conselho é estar atento à voz do Espírito. Deus não vem com uma campainha. Não é com o telemóvel. Não, muito menos. Eu acho que Deus até é alérgico aos telemóveis, quer dizer. Mas eu acho que se nós estivermos atentos, a certa altura percebemos que há ali qualquer coisa. Claro que isto só acontece se nós tivermos uma relação com Jesus. E, portanto, tudo isto pressupõe uma vida com Jesus. E se temos uma vida com Jesus, eu acho que a certa altura nós percebemos de facto,
Porque eu ainda, mas se calhar ainda vamos ter tempo de falar nisto, eu não fui sempre aquele menino seguidor de Jesus e namorado por sempre Jesus. direitinho. Não. Houve uma fase em que eu me afastei completamente da igreja. Falaremos disso depois na segunda parte. Me afastei mesmo. Portanto, eu tinha uma aridez dentro. Pronto. Mas se calhar precisamos disso para nos reencontrarmos, Carlos. Sim, foi o caso. Eu precisei disso para me reencontrar. E portanto, a vocação... uns tempos mais tarde. Sim. E estava a pensar neste registro por causa de a quem nos está a ouvir, não é? Sim. Por causa dos conselhos que podemos dar à vocação. Eu acho que se nós, portanto, a certa altura, eu percebi, por exemplo, que tinha de retornar, e foi aí que nasceu também esta minha vocação ao diaconado, porque a certa altura também percebi que era fundamental esta relação com Jesus. E ter esta relação com Jesus, a certa altura, portanto, ele, se nós estamos atentos, ele diz-nos há qualquer coisa que passa no coração e que nos diz. E que nos inquieta. Então, portanto, senhor... deixa escolher seguir a inquietação para encontrarmos mais algum caminho. Eu vou aproveitar, fazemos aqui uma ligeira pausa, só mesmo para bebermos uma água, você também, aproveite, e voltamos já, são só uns minutos, e já voltamos a estar consigo no Vidas com Alma. Até já. Viva, seja bem-vindo de novo. Estamos na segunda parte do Vidas com Alma, num episódio em que temos o diácono Carlos Borges connosco. Trouxe a sua alma pecadora e eu vou pegar exatamente aqui, Carlos. Já sei. Como é que uma alma pecadora pode servir a Deus? Bem, eu acho que pecadores somos todos, não é? E acho que, olha, eu acho que podemos servir a Deus, quer dizer, mantendo a nossa relação com Ele. A oração é fundamental. Eu falava do Senhor Doutor e eu dizia que ele era um homem de ação, mas ele também era um homem de oração e isso fez-me... Ajuda a compor, não é? A manter a união. E ao longo da minha vida eu encontrei muitas pessoas que, olha, por exemplo, o Bispo Emérito de Évora, o Dom João Marcos, não é? Que eu encontrei aqui nesta casa muitas vezes. No Seminário dos Olivais, que estamos, não é? Sim, no Seminário dos Olivais. E, portanto, o senhor Dom João Marcos, quando nos falava, fazia-nos empolgar, porque sentia-se que era um homem que ajoelhava muito, quer dizer, que tinha os joelhos cansados no bom sentido, sim, no bom sentido. Oração. Portanto, a oração é fundamental. Porque nós caímos, mas depois também temos os comprimidos para claro. que é a confissão e o propósito de mudarmos de vida e por aí fora. Portanto, pecadores somos todos. Claro. Mas quando nós queremos estar com Jesus, nós acabamos por servir. Sim, e por a nossa vida mudar-se e sermos menos pecadores, todos nós. Claro. Agora, um bocado eu dizia que este programa não era para mim, era para os santos, porque vidas com alma são os santos. Mas é aí que nós tendemos e, portanto, estamos a caminho. Eu digo muitas vezes isto, às vezes nos funerais e por aí fora, digo muitas vezes, sou muito pior do que vocês todos, tenho a certeza. Mas foi a mim que Jesus escolheu e quando Jesus nos escolhe também nos dá a força para, digamos, nos tornarmos um bocadinho santos. É uma questão de querermos e de... Sim. Carlos, diga-nos uma coisa, já deve ter acontecido muitas vezes as pessoas estarem à espera do sacerdote e sai-lhes um diácono. Nunca sentiu do género... estavam à espera... Para dizer a verdade, no caso da paróquia de Barcarena... Que é a sua missão atual, paróquia, não é? Sim. Não sinto muito... Naturalmente que as pessoas sabem que estar um diácono, sobretudo na celebração da palavra, que não é a mesma coisa que estar o sacerdote a celebrar a missa. Certo. Portanto, sabem distinguir muito bem entre a celebração da palavra e a celebração da missa. Mas não noto assim... Nunca sentiu uma discriminação? Não, antes pelo contrário, acho que as pessoas gostam muito e às vezes até dizem, gostamos muito da missa do Sr. Diácono, não é? Mas eu tenho sempre cuidado de dizer que não é missa, mas pronto, sim, não noto muito.
há sempre, eu sei que há uma família que sempre sou eu a presidir, vai-se embora. Pronto, mas é um caso assim esporádico. Claro, sim, do modo geral, acho que eu também fui sempre muito conhecido nos últimos tempos, ali na paróquia, não é? E portanto, criei sempre muito boas relações e, portanto, as pessoas sempre seguiram o meu percurso. Dentro da paróquia, não é? Por um lado. Sim. Porque o Carlos, quando foi para imagino que já mora ali na zona há bastante tempo, ainda antes de ser diácono. Sim, eu fui viver para Barcarena em 1997 e fui ordenado diácono em 2013. Portanto, eu entrei 5 anos mais cedo para a formação, portanto, 2008, não é? Então 2008. Ainda é eu vou brincar. Sou um diácono novinho. Maçarico, era o que eu ia dizer. Ainda é novinho, sim, não é? Sim, isso faz o sentido também que ainda há muito caminho para percorrer. Claro, claro. Quais é que são os seus desafios enquanto homem, não só enquanto homem de fé, eu imagino que tenha imensos, mas enquanto diácono, enquanto servidor da Igreja? Ui! Olha, se calhar um dos maiores desafios pode ser este. No decreto de nomeação está escrito assim, portanto, no meio o diácono Carlos, e portanto para os outros é a mesma coisa, para trabalhar, não são estas as palavras, mas a ideia é esta, na paróquia de Barcarena, e depois continua em colaboração com o pároco. E isto é uma frase que eu acho que é muito importante, porque primeiro, o diácono não é o principal responsável pela paróquia. Todos somos responsáveis pela paróquia. Essa é uma noção importante, não é, que o Carlos está a dar, é isso, não é, que em termos de comunidade nós temos sempre muita ideia de que vamos à missa, depois uns tratam das flores, outros das leituras, e nós nunca somos chamados a nada. Mas podemos ser, não é? Está nas nossas mãos também querermos ser peças participantes de uma comunidade viva. Sim. E eu acho que, agora estou a falar como diácono, nem sempre. Os diáconos e os padres nem sempre estão de acordo. Estão alinhados. E às vezes os senhores padres têm um pensamento, os diáconos têm outro, por aí fora, e às vezes isto cria assim algum atrito. E eu acho que para mim, o maior desafio é, perante a comunidade, mostrar unidade. É importante que pensamentos diferentes entre dois ministros ordenados, que para a comunidade não transpareça a desunião ou pensamentos diferentes. E aqui foi espetacular. O meu primeiro pároco como diácono foi o Sr. Padre Mário, que agora está em Unhos e Catujal. Estive com ele muitos anos, 7 anos, acho eu, e estávamos sempre alinhados, porque estávamos muitas vezes em desacordo, e tínhamos às vezes, entre aspas, brigas, não eram brigas, diálogos intensos, mas para a comunidade saía sempre este sentido, portanto, de unidade, e isto acho que era muito Porque da discussão, com certeza, saía uma conclusão que era o melhor para a comunidade, não é? Sim. E este eu acho que é um grande desafio para os diáconos, não é? Às vezes os diáconos dizem mal dos senhores padres, e por aí fora, e não pode ser. Tem de ser... Tem que estar unidos no mesmo propósito, na mesma missão porque nós servimos o mesmo Jesus. Barcarena é uma comunidade diferente de outras, com certeza. O que é que acha que a paróquia de Barcarena é diferente das outras? É muito diferente das outras. Começa logo porque é uma paróquia muito grande. E é uma paróquia que tem 5 comunidades. Portanto, Barcarena, propriamente dita, depois tem Terceira, tem Valejas, tem Leceia e tem Quelas de Baixo. E todas estas comunidades têm culto. Portanto, estamos a ver que
o pároco sozinho não consegue dar conta de... E, portanto, o diácono aqui também é muito importante e muitas vezes até temos que pedir ajuda, portanto, a sacerdotes, no caso de Eonianos e da Consolata. Pronto, é uma paróquia, portanto, é uma paróquia muito grande. E, portanto, é isso, é diferente das outras neste sentido. Não é? Em que a dimensão é o grande desafio. Ao domingo é tudo vezes 5, não é? Pois é. É tudo vezes 5. E pronto. E quando se trata de funerais, por aí fora, muitas vezes é vezes 5, não é? Claro. Hoje, por exemplo, eu para vir aqui pedi a uma agência funerária para adiar um funeral e, portanto, vai ser à tarde a seguir. Há sempre muita claro, vida, é uma paróquia muito grande, com muitas comunidades. E com muitas necessidades também. Sim. Também. Um tema que eu não posso deixar de lhe perguntar, até porque a causa que anima os Irmãos de São João de Deus é o tema da saúde mental. Sim. E ainda quando caminhávamos para o estúdio, o Carlos dizia-me que também não é um tema que lhe seja ausente, porque na verdade a Casa de Saúde do Telhal fazia parte das visitas. Sim. Ou dos caminhos que fazia ainda durante o movimento dos focolares. Sim. Este tema da saúde mental, quando o encontra nos paroquianos, por algum motivo, não é? Sim. Que desafio é que ele lhe traz, não é? Porque a nós o que nos parece é que ainda falta formação, falta em todas as profissões, falta-nos a nós enquanto cidadãos, mas que responsabilidade é que poderíamos ter na formação cívica que agregamos à formação católica, não é? Porque parece-me que é um tema que pode ser importante. Pois, eu não tenho, assim, a nível da paróquia, não tenho muitos encontros com a comunidade, em termos neste. Tenho a outro nível. A certa altura, no meu percurso, o Sr. D. Joaquim uma vez telefonou-me e pediu-me para vir aqui, queria falar comigo em nome do Sr. Patriarca. Fiquei muito curioso o que é que vai acontecer desta vez e vim. E tinha de ser naquele dia, portanto, mas foi assim um dia à noite, à tardinha, e eu fiquei um bocado... Pronto. Quando aqui cheguei, fiquei surpreendido. Aqui, quer dizer, na Casa Patriarcal. Fiquei um bocadinho surpreendido porque aquilo que o Sr. D. Joaquim queria era dizer-me que o Sr. Patriarca tinha pensado, o Padre Mário, que eu falei agora um bocadinho, ia sair de Barcarena, e ele até ali tinha sido presidente do Centro Social e Paroquial, e, portanto, como ele ia sair, o Sr. Patriarca tinha pensado que eu poderia assumir a presidência, portanto, do Centro Social e Paroquial. E, portanto, tinha de formar a minha equipa e pronto. E a nível do nosso Centro Social e Paroquial, nós temos duas valências, temos o apoio domiciliário e temos o Centro de Dia. Aqui, a nível do Centro de Dia, o que é que nós temos? Nós temos um conjunto de idosos, séniores, portanto, mas já com idade muito avançada. E, portanto, muitos deles já com demência, muitos deles com problemas. E mais, até notei com o Covid, por exemplo, quando houve aquele tempo do confinamento e por aí fora, quando voltaram, que vinham muito, como é que é de dizer? Falta-me aqui uma palavra, mas pronto, muito diferentes. Fragilizados. Muito fragilizados, isso mesmo. E, portanto, aí sim, aí tenho, portanto, a nível do centro, tenho este... Porque eu passo lá muitas vezes, depois cumprimentar, falar com eles e por aí fora. E pronto, a minha postura perante eles tem sido mais esta, não é? De estar ali, fazer-lhes festas, sentir que... Sim. Que os amo. Claro. Mas sim. O Carlos acha que deveríamos ter esta preocupação também na formação dos... Quer nos novos sacerdotes, quer nos novos diáconos, sim. Independentemente da idade que venham, em que sejam chamados a serem diáconos, porque o Carlos foi chamado a ser diácono com... Que idade é que...
Foi 1983, não, desculpe lá, 2013, ora de 1951 a 2013. Uns anos, alguns aninhos, exatamente. Já, alguns aninhos, exatamente. sim. Mas é verdade que... Porque este é um tema, não é? Eu acho que sim, acho que faz falta. Eu fui dos primeiros diáconos a fazer um ano de pastoral. Portanto, eu fiz, no meu tempo, a formação para o diaconado era de 4 anos, um inicial e depois mais 3. Eu, por várias razões que não interessa agora, fiz também fiz 5 anos, fiz um ano de pastoral. E no ano de pastoral passa-se também pelos hospitais e por aí fora. Isso. E acho que já é um início, Mas faz falta sim, uma formação mais no controle. Sim. Quer queiramos, quer não, quer dizer, uma das funções do diácono, o diácono é um ministro da palavra, mas também é um ministro dos pobres no campo... No terreno da ação, não é? Como o senhor doutor. Não é? Está ali, não é? E, portanto, eu acho que sim, acho que às vezes seria preciso uma formação. Uma formação diferente. Uma formação. As coisas aprendem-se, lidar com as pessoas aprende-se, não é? E sobretudo com as pessoas com deficiência. Exatamente, aprende-se, acho que saímos mais enriquecidos, sim, não é? Enquanto pessoas sim. E também acho que questionamos boa parte daquilo que é o nosso caminho, aquilo que estamos a fazer, como é que é a nossa ação e aquilo que queremos fazer no futuro. Ainda tinha aqui mais algumas provocações para conversar consigo e, obviamente, que aquilo que procuramos é a sua visão sobre as coisas, não é? O Carlos disse-nos há pouco que foi professor de matemática, portanto, eu imagino que a sua vocação académica tenha sim. sido por essas áreas, não? Foi na área da química. Pronto. Mas sim, ali nos anos 80 o químico também podia lecionar matemática. Sim, muito bem. Portanto, mas fez essa engenharia ou foi... Não, química mesmo, purinha. Muito química bem. pura. Muito bem. Portanto, química da faculdade. Não, química de técnico. Então, um homem de ciência, não é? Sim. Como é que um homem de ciência cruza os dogmas da fé na sua vida? Portanto, como é que o tema do processo de avaliação científica, não é? Sim. A colocação da hipótese, como é que isso entronca com o ter que assumir algumas verdades que não são testáveis, que não são palpáveis, que não são visíveis, isto é, onde é que a fé entra dentro do homem da ciência? Não tinha pensado que iria-me fazer uma pergunta destas, mas é assim, imagino que tenha tido essa inquietação a determinada altura na sua vida. Não tive muito, porque eu acho que são campos diferentes, não é? São campos diferentes. E a certa altura, nós é que às vezes os interpretamos, quer dizer, parece que se contradizem, mas acho que não se contradizem, acho que... Há um conjunto, se calhar, de coisas que ainda não estão esclarecidas e Deus está nelas, não é? Sim, nós é que ainda não descobrimos qual é que é a molécula que Deus coloca naquele sítio para fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, às vezes, não tem nada que... logo no episódio do Gênesis, não é? Se fala da maçã e por aí fora. Provavelmente não houve nenhuma maçã, não é? Certamente até que nem houve, não é? Claro. O pecado não está na comer a maçã ou não passar, o pecado está no desobedecer a Deus. Exatamente. É? E, portanto, há sempre... Temos que criar uma imagem para... A ciência tem as suas interpretações, a fé tem as suas interpretações, mas por trás de tudo está sempre Deus, não é? Claro. Agora, não... está bem, a origem... Certo. É científica, a ciência está ligada à origem da vida e por aí fora, mas não acho que nos choca com... O melhor é ter dois olhares diferentes. Sim. Outra coisa que lhe queria perguntar também é qual é que é a sua opinião acerca deste... Nós temos vindo a observar um fenómeno de dispersão das pessoas por vários temas da espiritualidade. Encontramos porta sim, porta não, às vezes aí outras igrejas ou outros cultos
O que é que nos falta a nós, aos católicos, para que as pessoas olhem para a fé em Cristo e digam que vale a pena ser de Cristo? Tenho pensado muito nisso e, concretamente, até tenho pensado muito na nossa comunidade. Nossa de Barcareira, não é? Naturalmente. Pelo menos, quer dizer, tem-me inquietado um bocado isto. Por vezes, e sinto isto muito fortemente, a Igreja está cheia de movimentos bons. A Igreja Católica, todos eles bons. Mas julgo que todos se sentem melhores que os outros. E, portanto, quando vamos depois para o caminhar em conjunto, às vezes encontramos dificuldades. E temos, não quero nomear. Obviamente não. Eu acho que na Igreja falta um bocadinho este caminhar juntos. E se nós caminhamos juntos, Jesus diz, não é? Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E, portanto, isto também se aplica aos movimentos, penso eu, não é? Sim. Caminhar juntos. E às vezes falta-nos isso, não é? E, portanto, para o mundo, falamos todos a mesma linguagem, mas estamos divididos. Sim. Outra coisa que também lhe queria perguntar sobre a sua opinião sobre este assunto. E há bocadinho ainda falava do funeral que acabou por adiar, não é? Nós que queremos que há uma vida depois e que na verdade é aquela a que aspiramos, não é? Para que sejamos e estejamos perto de Deus para a eternidade. Porque é que a morte nos deixa como um sinal de fim? Ficamos sempre com essa marca do fim e não ficamos com a marca da esperança. É uma coisa... A sua opinião, sim. Aí eu tenho uma opinião muito formada. Muito bem. Para mim a morte é a esperança. Está muito ligada a isso. Eu passei por vários momentos, por encontros com a morte, não é? A morte do meu irmão, quando tinha 15 anos, não é normal enterrar um irmão, e muito menos quando tem 15 anos. Mas a morte da minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, a morte do meu pai, a morte do meu avô, e a morte da minha mãe foi recentemente, quer dizer, há 2 anos, foi de facto um acontecimento que me deixou muito, muito triste. E eu até quase que diria, em alguns momentos, quase que revoltado com Deus por me tirar aquilo que de melhor eu tinha no mundo. Estou revoltado entre aspas, Entendo muito bem, óbvio. E dava comigo muitas vezes a chorar. Fazia normalmente, ia chorar para a varanda para ninguém me ver, sobretudo para a luz não me ver, porque eu não queria que ficasse triste. Mas acontecia isto muitas vezes. E a certa altura, numa daquelas noites em que eu chorava, passou, eu não me perguntei porquê, mas foi assim, olha, passou aquela passagem do Evangelho em que Jesus está na cruz, volta o seu olhar para Nossa Senhora e diz, mulher, eis o teu filho. Depois continua a narração, não é, que volta a olhar para o discípulo e diz, eis a tua mãe. E depois o texto termina com, e a partir daquela hora o discípulo levou consigo. Todos nós sabemos que aquele discípulo representava a humanidade, portanto, e aquela eis a tua mãe foi como que Jesus confiar a Nossa Senhora a humanidade. Uma aliança. Sim. Este foi este pensamento, mas não ficou por aqui. Veio a seguir, logo a seguir, as lágrimas continuavam a cair, e logo a seguir veio um outro acontecimento mais estranho, que foi quando o Papa Francisco veio a Fátima para a canonização dos pastorinhos. Eu não fui a Fátima por causa daquela multidão enorme, e eu estava em casa e recordo perfeitamente o Papa Francisco, na sua homilia, com aquele recinto pinhado de gente, um silêncio sepulcral, eu assisti pela televisão, e ele, por 3 vezes, ele repetiu uma frase, olhando para Nossa Senhora, temos mãe.
E disse isto 3 vezes. Está no discurso, não está lá no... E aquilo mexeu comigo. E eu pensei precisamente que Nossa Senhora é mãe. Liguei as duas coisas, não é? Nossa Senhora, claro, mãe da humanidade, o Papa Francisco nos dizia, temos mãe. E, olha, a partir dali eu percebi que Nossa Senhora tem de facto um regaço grande. Eu gosto muito desta palavra, regaço. E Nossa Senhora acolhe no seu regaço aqueles que partem. E, portanto, eu vi a minha mãe, naquele momento, no regaço de Nossa Senhora. Então a morte tomou toda uma outra dimensão. A dimensão, precisamente, da esperança. Da esperança. A esperança de que, quer dizer, quem parte está bem. Não menos importante é aquela frase de São Paulo, não é? Que diz: não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos que faleceram. E depois continua: para não andardes tristes como os outros que não têm esperança. Portanto, São Paulo diz-nos claramente: é normal que fiquem tristes. Mas a tristeza dos cristãos não pode ser tristeza desesperada, porque nós em que acreditamos? Na ressurreição. Carlos, eu vou aproveitar para... Temos que fazer aqui já vamos continuar a conversar, mas para me despedir dos nossos telespectadores, que agradecer o tempo que têm estado connosco, mas principalmente agradecer-lhe a si. Este testemunho lindíssimo que trouxe de vida de um homem da Igreja, entregue à Igreja e que vive consagradamente casado, não é? Portanto, que é mesmo assim um diácono com uma experiência de vida maravilhosa, que eu lhe agradeço mesmo muito. Obrigado eu por me terem convidado. Absolutamente. Assim, não se esqueça, na próxima semana voltamos a ter um convidado que vem trazer a sua alma e mostrar também um pouco da sua alma. Não se esqueça, Vidas com Alma, na próxima semana. E o Carlos estava a dizer, e muito bem, que não podemos desligar a esperança, não é, do momento das coisas que nos deixam tristes. Certo. A morte é uma delas, não é? Mas há outros momentos quase que de separação da Igreja. Este caminho que há bocadinho falava, por exemplo, que às vezes temos que fazer um deserto para nos voltarmos a encontrar. Sim. E isto é uma coisa que se calhar nem todos fazemos, mas que todos devíamos experimentar, não era? O deserto. Eu na minha vida passei por isso, já estava casado e por aí fora, e a certa altura eu atravessei mesmo o deserto.